Na última aula, ó, novamente aqui, Artes, página 34. Aí é o seguinte, na última aula, a gente falou a respeito dessa página 34 dos olhares sobre a natureza, é, o que é a natureza morta em si. E aí é o seguinte, a imagem que aparece aí é uma imagem do Albert Eckhout. Vou botar aqui, Albert Eckhout, que a imagem, estou comendo, não faço me engasgar com suas brincadeiras, não, por favor, brincadeiras. Bricnadérias, não me façam me engasgar com suas bricnadérias. Tá bom. Não farei bricnadérias, mas... O professor, 1 minuto de silêncio em relação a português. Tá aqui, Júlia. As bricnadérias de Júlia. Enfim, o, o Albert Eckhout, ele vai fazer, claro, ele tem diversas imagens em relação a pessoas, aqui são praticamente retratos que ele faz de pessoas, mas ele tem uma produção artística também bastante ligada a ele tem uma produção artística bastante ligada também a elementos da natureza. E quando a gente trata a respeito de natureza morta, o que fala sobre natureza morta, o que é a natureza morta, é nada mais, nada menos do que a representação. Ah, tá. Travou. Ah, não. Não, não, foi porque eu recebi um e-mail aqui no celular, eu fui ver o que era. Mas então, quando a gente fala a respeito da natureza morta, a gente fala dessa representação. Vou te deixar no vácuo. Ah, eu não vi não, Júlia, desculpa. Brincadeira significa infantil, brincar na aula e Vitor Vilas Boas. Completa meu coração, pô, por favor. Ah, porque eu não estava vendo a imagem, não. Mas enfim, por nada. Beijo, minha fã, maravilhosa. Mas enfim, eu estava falando sobre isso. A natureza morta, ela é a representação de imagens daquilo que é retirado da natureza, mas sendo representado, principalmente retirado da natureza, pode não se referir especificamente a algo da natureza, inclusive, mas geralmente é aquilo que é retirado da natureza que não está no seu habitat natural. A ideia da natureza morta é justamente porque, a partir do momento que você pega aquilo e representa num quadro, você tira a vida dela. Tipo, você está eternizando aquilo. O eternizar, nesse caso, vai ser o retirar a vida. Sim, também. O eternizar, nesse caso, vai ser o retirar a vida pelo fato de que, uma vez esses elementos na natureza, uma vez esses elementos na natureza em si, você mantém eles vivos, eles bem nutridos. Eles estão lá, está na árvore, Professor, pendurado, está debaixo da terra, dependendo da fruta, do legume, da raiz, da leguminosa e tal. Mas a partir do momento que você tira para poder compor um quadro, você mata ela, você mata aquela natureza, aquele elemento da natureza, para mantê-lo vivo ou eternizado dentro de um quadro. Então, é uma representação da natureza, mas ela estando morta. Então, você mata para poder eternizá-la. Você tira ela do seu habitat natural, você tira da árvore, você, como aí mostra
a goiaba cortada. Aqui parece, aqui eu não sei se é maracujá, parece mais um cacau, na verdade. Estão vendo a formiga ali na banana? Eu tô vendo dois olhos. Aqui parece ser siriguela ou cajá. Enfim, eu não estou nem prestando atenção mais no chat. Enfim, aí a gente acaba tendo essa ligação da relação com a natureza morta sobre isso. Aí o que é que diz aqui no referente ao quadro do Albert Eckhout? O nome se chama Bananas, Goiaba e Outras Frutas. Durante os 7 anos em que o artista esteve no Brasil, pintou 12 naturezas mortas com caráter documental. Note que nessa pintura as frutas foram dispostas em um arranjo harmonioso para ser retratadas. O artista explorou o que havia de exótico nas características das frutas, porém com técnicas e perspectivas europeias. Aqui são todas frutas que fazem parte da flora, né, brasileira, todas fazendo parte do Brasil. Então, realmente, isso daqui é um cacau. Aqui parece um melão. Enfim. Todos esses elementos, todas essas frutas fazendo parte desse contexto. E o Eckhout, ele tem uma série de outros quadros que se referem ao... Nossa, mas tá um pouco escuro. Que se referem a alimentos, que se refere à natureza morta, né? Aqui, novamente, a questão de você retirar do seu habitat natural, você retirar do seu local próprio para poder eternizar isso, transformar num quadro, né? Então, essa é a ideia, mais ou menos, do que acontece com a natureza morta. A gente tem outras duas imagens aqui, uma do Joseph Jung. Joseph Jung, que faz uma pintura que nada mais é do que a representação de insetos. Se chama Os Principais Insetos Nocivos do Brasil. É um quadro feito em aquarela e água forte em 1832. É uma ilustração e faz parte da coleção brasiliana. É a ilustração para o livro Viagem ao Interior do Brasil, de 1832, do médico e botânico Johann Emanuel Pohl, que fez parte da missão austríaca. Escorpião é inseto? Nem sei. Mas, tipo, o cara deve saber mais do que eu. Do médico e botânico Johann Emanuel Pohl, que fez parte da missão austríaca, composta de cientistas e artistas que acompanharam a princesa Dona Leopoldina quando ela veio ao Brasil para se casar com Dom Pedro I. A gravura apresenta insetos classificados e organizados de acordo com sua morfologia, chamado de taxonomia. Essa missão austríaca, ela vai entrar pelo Brasil, ela vai entrar no mato mesmo, no Brasil, e vai ter uma junção de vários cientistas e artistas pela própria necessidade da documentação. Tá? Mas é pela necessidade da documentação daquilo que eles encontram no país. Então, aqui a gente tem, claro, a respeito de insetos, mas vamos ter diversas imagens vindas dessa missão austríaca, se referindo às plantas, a flores, a tipos de folha, a tipos de animais que eles vão encontrar pelo caminho. A importância de você ter
tanto cientistas quanto artistas dentro dessa missão, é que o cientista ele vai estar ali pela análise, pela pesquisa, né? Ele pode chegar e dizer o que são ou o que parecem ser determinados animais, determinados insetos, determinadas plantas, no caso dos botânicos, o botânico que é um cientista. Enquanto que os artistas, eles vão basicamente é, fazer os desenhos, fazer essas representações. Então, essa união entre o pesquisador e os artistas vai permitir que haja uma melhor documentação de tudo aquilo que eles vão encontrar no caminho, né? A próxima imagem é essa daqui de Kleber Pinheiro Salles. Kleber Pinheiro Salles, chamada O Espírito da Floresta. Essa imagem daqui, especificamente, em que é um desenho normal, desenho Aqui não especifica quais foram os elementos que ele usou para fazer esse desenho, mas aparentemente isso parece ser mais lápis normal, tipo lápis de cor, tá ligado? Pelo tipo de desenho, pela estrutura das linhas, até e a forma que é pintado, parece ser lápis de cor, ou talvez hidrocor. Dila mekene wane halue da utibuya bane unikuyo. Foi feito na terra indígena Alto Rio Jordão, no Acre. Ele promove o Kleiber, na verdade não é Kleber, Kleiber Pinheiro, ele promove encontros para estimular e fortalecer a prática artística entre jovens Kaxinawá, uma das tribos, né, que fica lá na região do Acre, tribo Kaxinawá. O Kleber, o Kleiber, ele vai buscar levar a arte para eles, levar essa ideia da produção artística para eles, e a aproximação deles no que é fazer arte, né? Inclusive, trazendo essa possibilidade de que você pode fazer obras, você pode produzir obras artísticas sem a necessidade de estar utilizando materiais que são de maior dificuldade para eles poderem encontrar, né? Pode ser lápis de cor, hidrocor. Pela estrutura, pela pintura, principalmente aqui do braço, parece ser hidrocor. Mas pode não ser, porque aqui realmente não apareceu aqui, não tem aqui no livro, mostrando. Aquela dali é a imagem que tem aqui no mesmo livro. Mas, aí, ó, Pokedo Aibu Kayatibu Boni Hunikuyo. A gente tem diversas representações também dessa ideia do indigenismo, tá? Bem bacana, bem interessante. E sempre muito cheio de cores. Todas as representações que são do Kleber, dá para perceber bem que são obras dele, porque aí a gente se liga àquela ideia das técnicas artísticas, né? A gente começa a ver que um determinado artista ele produz de um jeito, e quando a gente passa a ver outros quadros que se referem ao mesmo tema, a gente consegue perceber ser do mesmo artista porque os traços, o tipo de tracejado, o tipo de técnica, o tipo de tinta que é utilizado nessas obras, elas são semelhantes. Então,
Todas essas imagens daqui são pertencentes ao Kleber. Aqui de cores, mas pelo menos cores não tão fortes, ou talvez também porque a própria imagem, quando foi colocada aqui, que é do MASP, inclusive, é do Kleber, né? Que é no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Pode ter escurecido a tela mesmo, mas toda a estrutura é semelhante também ao que a gente estava vendo do Kleber. E mais aqui. Ih, rapaz, tem um bichinho fazendo coisa com a mulher aqui, ó. Eita, safadeza. Olha. Ih, tem uma gente aqui. Vou até tirar daqui. Enfim, eu não tinha visto não, velho, esse negócio dessas baixarias aqui, né? Então, eu vou até mudar, fico até com medo. Mas, enfim, deixa o momento deles, vocês aí, seus baixos astral. Então, são todas representações da natureza. Esse desenho mesmo tá sensacional. Aí, o que o Daniel tinha perguntado sobre quem é, sobre artistas brasileiros, sobre pintores brasileiros. Tipo, eu não conhecia muito do Kleber. Essas pinturas, talvez esteticamente, em relação aos traços e tal, talvez não seja aquele tipo de imagem que a gente está acostumado a ver em museus, a admirar esses quadros, enquanto quadros e tudo. Então, você vê que o rosto não apresenta nenhum tipo de perfeição. Às vezes acaba sendo até relativamente estranho a própria projeção do corpo, ele sendo bem assimétrico, sendo relativamente desproporcional. Pô, o tamanho do braço para o tamanho do cara. O pescoço, ele não tem queixo, mas a beleza dessa imagem, ela está muito mais representada. Cabeção da coisa. A beleza da imagem está muito mais representada pela forma que ele utiliza as cores, o jeito que ele produz, que ele mantém essa técnica pela produção, pela utilização das cores, pelo que representa o que ele está pintando. E o próprio enquadramento da imagem é bem distribuído. Você vê que ele tem a preocupação de colocar uma borda, que é uma borda com a textura indígena, de povos indígenas, a utilização das roupas, as cores internas, essa estética toda interna, tudo ligado a essa estética indígena, a construção da imagem, colocando pessoas centralizadas, colocando animais, folhagens, plantas, ó, pássaros, aqui é um tatu, outro pássaro, uma cobra, outras cobras, enfim. Esse quadro mesmo eu adorei. Muito bonito. Inclusive, tem uma coisa que acaba sendo bastante semelhante em relação aos povos indígenas e os povos africanos, é a utilização desse tipo de estampa. Eles dois, esses povos, tanto os africanos quanto os povos indígenas, são muito ligados à utilização das cores e de formas geométricas nas suas produções artísticas. Então a gente vê aqui que ele usa muito a questão das formas geométricas. Os círculos, os triângulos, os retângulos, losangos, quadrados. Cara, eu realmente gostei pra caramba disso. Aí, novamente, mais um quadro do Kleber, trazendo sempre toda essa estética. Não precisa necessariamente apresentar a realidade. É o que a gente vê, por exemplo, com a representação aqui de um
Aqui no Brasil a gente não tem tigre, né? Deve ser uma pantera. Não, tem pantera? Não sei. Pode ser uma jaguatirica. Então não Pode ser precisa um ser gato gigante. o quê? Gato gigante. Ah, pode ser um gato gigante. O gato guerreiro lá do He-Man. E aí, então não precisa trazer a ideia de realidade em si, mas é uma representação a respeito do que são os povos indígenas, do que é a ideia dessa estética indígena, das cores, das técnicas que são utilizadas por eles. Então, achei fantástico esse fato. O Kleiber, ele então vai promover encontros para estimular e fortalecer a prática artística entre os jovens dessa tribo Kaxinawá. Em seu desenho, a natureza é representada como um sistema em que homens, plantas, águas, animais e seres míticos convivem numa dinâmica social de interação com a floresta. Então, todos eles estão interligados. Os nossos povos originários, que são os nossos povos indígenas, eles sempre tiveram essa preocupação da relação com a natureza. Então, eles conseguem viver harmoniosamente, diferente de quando o homem branco chega aqui nas Américas e começa a destruir tudo, né? Enfim. Aí a gente passa para a página seguinte, a página 36, a página 36 e 37, que a gente vai trabalhar hoje todo com artes, esses dois horários. Aí a gente tem o seguinte: em cada uma das técnicas de pintura são utilizados diferentes tipos de tinta e de instrumento. As tintas, elas vão ser compostas de corantes e aglutinantes. O corante, que é uma substância que misturada à outra dá cor a essa. Você tem o corante é o que vai dar a pigmentação. É tipo, antigamente mesmo, como é que os próprios indígenas, os povos pré-históricos também, eles obtinham tinta, eles obtinham uma coloração para poder pintar seus próprios corpos ou pintar as paredes das cavernas, no caso dos homens pré-históricos. Eles se utilizavam de corantes, mas eram, claro, corantes naturais. Então faziam uma mistura de água e, e a seiva de algumas folhas ou de frutas. E aí eles batiam aquilo para poder gerar uma espécie de tinta e produzir a sua pintura. Então, o corante vai ser a substância que é misturada, a outra da cor é esta. O aglutinante é uma substância que aglutina, ou seja, que fixa a tinta ao suporte. Aí vai acabar sendo muito mais válido para os quadros, que aí no quadro você tem a tela, né? Você coloca lá o cavalete, bonitinho, coloca a tela em cima. A tela, ela é feita de um tecido, uma espécie de tecido meio rugoso, né? Para que possa ser pintado. E o aglutinante vai ser essa substância que, misturada à tinta, vai permitir com que essa tinta ela adira, ela possa se fixar à tela, se fixar ao quadro. A mesma coisa de tinta de parede, por exemplo. A tinta de parede ela precisa também do aglutinante para permitir que ela fique aqui enquanto seca, que ela não escorra simplesmente, ou que quando a gente chega aqui, passa a mão, a tinta vem toda na nossa mão. Então, quando isso acontece é por falta do aglutinante. As pinturas de caverna eram feitas de sangue, também podia ser sangue, e a gente já teve até essa aula, né? Sangue, cocô de morcego, seiva de planta, de frutas,
jabuticaba, acerola. Podia ser feito também com a própria pedra. Tem algumas pedras que quando você risca, você consegue botar uma cor, né? Ali. Tipo. Ah, não vou lembrar o tipo de pedra agora, não. Mas enfim. São de composição variada. Algumas são mais pastosas, outras mais líquidas. Aderem às mais diversas superfícies. Para cada tipo de tinta existe um solvente, isto é, um líquido capaz de dissolvê-la. Então, para cada tipo de tinta a gente tem uma outra substância. Então, são várias substâncias, né? Corante, aglutinante, solvente. O solvente ele é justamente um líquido que é capaz de dissolver essa tinta, é capaz de fazer com que essa tinta ela simplesmente não seque diretamente naquele momento. Tanto que o solver, a gente lembra logo da palavra dissolver, né? Solvente, solver, dissolver. A dissolução é justamente você poder transformar algo numa maior liquidez, uma maior flexibilidade, né? Mesmo que ele seja, que esse tipo de tinta seja mais líquido ou mais pastoso. Porque tem uns pastosos assim que parece, sei lá o quê, né? Você mete o dedo assim, quando você tira, praticamente você perde o dedo, quase uma areia movediça, né? Para estudantes, recomendam-se tintas preparadas à base de água, boas para diluir e aplicar, além de facilitar a limpeza dos instrumentos à base de instrumentos utilizados durante a pintura, que podem simplesmente ser lavados em água corrente. E aí a gente tem aqui alguns tipos de tinta, que eu vou falar na próxima aula, no último horário, no quinto horário. Falta E 2 minutos depois, para acabar a aula, né? Infelizmente. e depois eu finalizo com luz e sombra. Infelizmente não, felizmente. Mas depois a gente volta. Júlia queria falar comigo. Diga aí, Júlia. Júlia? Júlia? Ah, não. Eu. Não. Júlia queria falar comigo. Professor, o professor de história disse que ia dar murro em tu. E agora, quando visse você? É só ele não me ver. Doutor murro nos olhos dele. Ou melhor, eu roubo o óculos dele. 5 graus de miopia, o bicho cego daquele jeito. Ele vai me ver? No máximo, se ele conseguir ver um vulto, tentar dar um murro capaz de acertar a parede. Não me acertar. Ah, tá. Aí é que deu, aí que eu vi agora. Enfim, meu povo, já são 9h29. Quero um fine? Ah, fine, é isso. Ah, eu não gosto desse, não. Não gosto, não. Como é? Jujuba, né? Eu gosto de jujuba, em geral, mas desse fine, assim, eu acho meio enjoado. Cadê o meu gêmeo? Deve estar em outra turma agora. Enfim, galera, finalizou por aqui agora. Já são 9h30 e 10h20 a gente está Horário vago. de volta. Agora é horário vago. Tá, parabéns. Horário vago. Vamos Obrigada. comer, vamos tomar banho, então. Tá um cheiro aí ruim vindo aí, não sei de quem aí. Alguém que levantou o braço aí. Fui, até daqui a pouco. Ei, Daniel, depois entra lá no Discord. Se o senhor quiser liberar nós da aula, agradeço. O professor de arte disse que não quer ver você, senão quebra seu óculos. Mas eu sou professor de arte. Aula de arte.
Você está equivocado, meu jovem. Não o de história. Foi errado. Enfim, é, voltando aqui na página 36. Página 36. Vamos finalizar logo isso aqui. Essas duas páginas de artes. Fechar o assunto aqui. Primeiro a gente vai mostrar o quê? São 5 tipos de tinta. Tá? A primeira delas, deixa eu tirar esse Minion aqui, que eu não suporto Minion. A gente tem, então, aqui 5 tipos de tinta. 5 tipos de tinta. Que são... Quer dizer, tem mais tipos, né? Mas aqui são as principais. Aquarela. Aquarela, que é uma tinta transparente, que deve ser diluída em água e sobreposta em camadas. Dependendo da maneira como é usada, pode produzir manchas e aguadas. É a mais clássica. Aquarela. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Guia. Ela vai ter uma textura mais assim, não é tão líquida, né? Então, é uma tinta transparente que deve ser diluída em água e sobreposta em camadas.